E na palavra de Deus, em Juízes 13, está escrito, no verso 1: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Feche a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos o Senhor, Pai, por mais oportunidade de recebermos as instruções do seu reino, e que o poder do Espírito Santo venha para nos convencer desta verdade, e que cada vez mais, Pai, possamos ser edificados por essa palavra, e que a revelação do Senhor venha fazer parte do nosso dia, do nosso caminho, da nossa vida, e que tudo seja para a glória do seu nome. Me faça pequeno, Pai, para que o Senhor seja grande nesse lugar, e que o poder do Senhor venha introduzir em nós as verdades do seu reino, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Olha aí do lado. Tem uma cadeira vazia do teu lado aí? Tem. Põe a mão nela aí. Fala assim: está faltando meu amigo aqui. Eu vou convidar ele. Fala aí, gente. Está todo mundo com preguiça aí. Fala aí, eu vou convidar ele para ele vir a um culto e receber a bênção de Deus. Glória a Deus. Você vai promover a vontade do Senhor ou não? Amém. Então, glória a Deus. Seja o nome do Senhor efetuado e comprovado na vida de cada um. Amém? E nesse texto que nós estamos lendo aqui, que o Senhor me trouxe a nós trazermos a mensagem para a igreja, vocês sabem de quem nós estamos falando? Sansão. E Sansão era uma pessoa boa? Sim. Vejamos pela palavra. Há controvérsias. Mas a palavra de Deus se anuncia na vida por causa de um povo. E aonde a palavra nos traz, diz aqui em 13:1 que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O Senhor entregou o povo que ele amava na mão de quem eram os inimigos, para atormentarem eles durante 40 anos. Diz a palavra de Deus. E o Senhor viu que nada resolveria, e veio, na realidade, a promover mais um milagre que aconteceria, aonde na vida da mulher de Manoá, pai do futuro Sansão, que ele seria a pessoa que livraria Israel
dos filisteus. Ele traria as bênçãos, tiraria simplesmente do cárcere que esse povo estava vivendo. Esse povo estava atribulado, estava com muitas dores, porque esse povo fazia ele sofrer. Fazia o povo de Israel sofrer. Mas esse povo de Israel sofria porque eles faziam coisas más quanto aos olhos do Senhor. Por mais que o Senhor falasse com eles, eles realmente não davam ouvidos ao que Deus falava e continuavam a fazer coisas ruins perante os olhos de Deus. Mas nesse momento nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus, que fez com que existisse. Ele não copiou, ele não fez nada que seja igual. Ele criou uma nova vida para que pudesse ser aquele que viesse livrar dos inimigos do povo santo que ele queria. E naquele momento onde ele fez com que houvesse a circunstância de haver uma nova vida, ele não fez com que essa nova vida nascesse de algo normal, de uma relação normal. Ele fez com que nascesse de alguém que não poderia ter filhos, porque a mulher de Manoá era estéril. Disso aqui quando o anjo veio visitar ela, e ele falou: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril. Eis que agora é estéril. Você não pode ter filhos agora. Mas ele diz: porém conceberás e terás um filho. Naquele momento a mulher, onde não poderia ter filho, ficou agraciada por aquele homem que disse a ela que ela teria um filho. Mas até então, esse homem e o anjo que veio falar com a mulher de Manoá, ela não tinha percebido e não tinha se notado que era um anjo, porque ela tinha a concepção de que era um homem que tinha falado com ela. Porque na trajetória, depois você pode ir lendo lá, ela simplesmente chegou para Manoá e falou assim: um homem falou para mim. Aí o Manoá falou para ela: quando ele aparecer, você corre para me falar quem é essa pessoa. E aí, em um outro momento, esse anjo apareceu de novo para a mulher de Manoá. E aí ela correu para onde ele estava e falou: ele está lá. Aí ele foi até lá, conversou com ele, porque o anjo sabia que ele queria falar com ele, e falou: vamos lá que eu vou assar um carneiro, vou fazer algumas coisas para agradar o Senhor, vou fazer um holocausto. Ele falou: não é preciso. E Manoá mesmo assim fez. E quando ele fez o holocausto e fez a oferta de manjares, o anjo simplesmente subiu com o holocausto. E eles dois se prostraram naquele momento, porque sabiam que naquele momento a presença de Deus estava naquele lugar. E sabia que era a profecia do Senhor. E sabia que iria se cumprir a profecia do Senhor. E quando eles realmente souberam que foi da parte de Deus que vinha aquela profecia, eles se agradaram muito. E o que o anjo falou para ele, aquele homem que no momento antes ele não sabia que era anjo, e falou para ela, né? Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será um nazireu de Deus. Sabemos o que é um nazireu de Deus? O
que é um nazireu? A Bíblia explica. Abra aí em Números 6. Porque se nós não sabemos o que estamos buscando, nós não vamos entender a história. Em Números 6, 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto dos votos do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo e da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará ao corpo de um morto, porque seu pai, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazirado, santo será o Senhor. Então, um nazireu, um homem separado para Deus, diz a palavra que ele não poderia tomar bebida nenhuma forte, ele não poderia beber nada do vinho, não comer nem uva fresca, nem comer a semente, nem estar em vinha, nem estar perto de mortos. De nada morto ele poderia ficar. Era um homem separado para a consagração do Senhor. Sabemos a história de Sansão? Diante do nazireu, se nós lermos a história de Sansão, nós conseguimos entender que realmente o que Deus promoveu para a vida dele era fato, era uma verdade, porque, como ele tinha aqui mesmo dito, e o anjo, quando chegou para a mulher de Manoá, falou para ela: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque Sansão era nazireu já no ventre da mãe dele, porque ela também tinha se consagrado para ter um nazireu, para ter alguém separado para Deus. Mas Sansão nasceu, Sansão viveu, e a fortaleza do Senhor na vida dele era exposta pelos cabelos, como a história nos diz isso. Mas o que nós entendemos, e lendo da palavra de Deus, entendemos que já houve milagre no nascimento de Sansão, aonde a mãe era estéril. E quando realmente o Senhor chegou para ela, pediu para que ela se separasse, para se consagrar a ter um filho que seria a verdade do Senhor. E o Senhor, eu lembro esse verso, ele me mostrou assim, que normalmente quando você é separado para Deus, você se aproxima de Deus. Toda vez que você faz um jejum,
toda vez que você faz uma consagração para Deus, você participa do reino de Deus em número, gênero e grau dele, porque tudo que você faz é para o Senhor. E quando nós estamos realmente perto do Senhor, estamos muito distante de Satanás. Quando nós estamos bem próximos do Senhor, nós estamos seguros na presença do seio dele, aonde as asas dele nos cobrem de todo o mal. Mas o inverso disso também é uma grande verdade. Quando nos afastamos do Senhor, quando estamos um pouco mais longe de Deus, nos aproximamos de onde? Nos aproximamos do nosso inimigo. Quando nós não estamos próximos, consagrados com o Senhor, nós estamos se aproximando da casa do inimigo. E aí que mora a verdade que está em nossos corações, e não começamos a vivê-la em integridade, em verdade de que o Senhor fala para nós. Por isso que quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós temos as verdades em nossas vidas e começamos a saber o que Deus quer de nós. Porque quando você não fica muito tempo perto de Deus, as consumações desse século, as coisas de maldição, a verdade do nosso adversário começa a nos corroer e começa a nos mostrar caminhos que devemos andar, porque não faríamos mal a nada. Porque, queridos, eu falo para você, nesse carnaval, nesses dias de carnavais, esses dias de festas mundanas que está acontecendo, muitos daqueles que estavam consagrados e simplesmente deixados para realmente ser consagrados ao Senhor, estão se afastando de Deus, estão vivendo o mundo, estão vivendo a vida que Satanás quer, falando, é só um pulinho, é só uma suadinha, é só um cheirinho, é só isso, não vai fazer mal. Querido, não faz mal nesse momento, mas no mundo espiritual, tudo o que você faz tem um resultado na sua vida. Todas as circunstâncias que você tem, você vai dar conta dela. Você pode muito bem não estar vendo as coisas acontecerem agora, mas no futuro breve, que está sendo muito breve, acontecerá aquilo que você não esperava. Aí você vai falar, Deus não quer meu bem, Deus não quer que eu seja feliz. Querido, olhe para trás, é que as coisas que nós fizemos, nós esquecemos, que nós não lembramos das coisas más que nós fazemos. E quando acontecem as coisas más na nossa vida, nós simplesmente deixamos as coisas para lá, deixamos as coisas de qualquer jeito. Mas Deus se lembra dos detalhes, querido. Deus se lembra de todos os nossos passos, o que fizemos, como fizemos e aonde fizemos. Porque quando você faz, querido, não há nada debaixo dos olhos do Senhor que fique sem ser visto. Todos os nossos passos são realmente contados, como os fios de nossos cabelos também são. E não cai da nossa cabeça, diz a palavra de Deus, nenhum fio, se verdadeiramente Deus não quiser. E tudo aquilo que nós fazemos, nós damos conta dele. Nós damos conta de todos os nossos passos. E Sansão nasceu. E Sansão foi criado e separado como nazireu, separado de todas as coisas, para poder realmente ser próspero com o Senhor. E o Senhor falou: Sansão deveria ser o sol daquele povo. Sansão deveria ser a luz, como um sol que brilha, para poder realmente trazer a libertação da escuridão que estava em Israel. Ele foi criado, ele foi colocado no mundo justamente para isso, para ele subir como um sol e simplesmente levar a luz a todo aquele povo que estava na escuridão, que estava deprimido. Mas o nazireu de Deus
como todos aqueles que nós começamos a entender, nós começamos a ver o que os olhos nos traem, aquele propósito de Deus. Aonde Sansão, ele não começou a ir em direção a Deus, ele começou a se afastar, a poder realmente buscar aquilo que os olhos lhe agradavam. Ele começou a ver uma mulher que poderia ser agradável a ele, uma mulher filisteia, uma mulher entre os filisteus. E ele viu essa mulher e começou a se afastar de Deus e a descer, a ir para baixo para buscar aquela que realmente estava chamando a atenção dele. E tudo aconteceu, querido, que ele começou a fazer as coisas que não eram para ser feitas. Ele começou a andar por lugares aonde não deveria andar. E se você começar a ver a palavra de Deus, em sequência, ele começou a andar por vinhedos, aonde tinha as vinhas, aonde tinha as uvas, e ele não poderia estar lá. E no meio lá de tudo que ele estava fazendo, apareceu um leão, diz a palavra de Deus. Apareceu um leão muito grande perante ele, e ele com as mãos, ele rasgou o leão ao meio, como se fosse um pano, e continuou fazendo aquilo que Deus não queria, para poder estar com aquilo que chamava a atenção aos olhos dele, que era aquela mulher. E aí ele voltou, e ele fazia todas essas circunstâncias na calada da noite, sem os pais saberem. Ele começava a fazer essas coisas no momento que os pais não estavam vendo. Ele começou a fazer as condições que não eram para ser vista. Querido, eu falo para você, às vezes dentro de nós podemos ter alguma coisa obscura que aos olhos das pessoas não aparecem. São pecados acariciados por nós. São pecados que só você, e você acha que só você sabe. Você acha que esses pecados não serão vistos por ninguém. Essas coisas erradas, as condições que Deus ensina que não deve ser feito, as condições que você sabe que não é direito, você continua fazendo as coisas erradas, ocultamente aos olhos das pessoas, debaixo da sua cama, na escuridão, ou em lugares que jamais você pensa que poderá ver, mas os olhos do Senhor estão atentos a todos os nossos feitos, estão atentos, vendo todos os nossos passos. E essa é a condição aonde verdadeiramente Sansão era para ser uma pessoa determinada por Deus, uma pessoa para ser determinada realmente para poder livrar um povo de uma corrente maligna que estava sobre eles. E isso eu falo a cristão, querido, que à noite se transforma num exemplo. A cristão que, quando verdadeiramente foi dada uma missão para ele adorar a Deus, em lugares obscuros, aonde pensa que ninguém vê, comete tremenda tragédia para os olhos de Deus. Há pessoas que estão determinadas a ser cristãos e são ungidas pelo Senhor e são realmente colocadas para poder fazer adoração a Deus na escuridão, aonde não são realmente vistos por olhos humanos, começam a fazer barbaridades. A pessoa que tem duas faces, porque esse nazireu era um impostor. Esse nazireu, separado para adorar a Deus, era impostor. E hoje, quantos cristãos que conhecemos, que estão na casa do Senhor, olhando ao alto e adorando a Deus, mas na calada da noite, ou aonde realmente os olhos das pessoas não veem, cometem circunstâncias muito erradas, cometem circunstâncias que não são abomináveis, são abomináveis perante Deus.
E às vezes as pessoas começam a fazer as coisas e querendo realmente que Deus prevaleça na vida deles. Queridos, nós precisamos tomar uma atitude em nossas vidas. Nós precisamos ser inclinados para poder fazer o bem, importa o momento que nós temos. Nós temos que dominar sobre nós todo sentimento maldito que tenta tomar conta da nossa vida, todo sentimento mundano que tenta tomar conta da nossa mente. Nós somos separados para a adoração do Santo Reino de Deus. Nós somos pessoas que Deus nos espera para fazer o melhor, para fazermos o bem. E há muitas pessoas que sabem que devem fazer o bem e não fazem, porque assim diz a palavra de Deus, que estão pecando. Há pessoas que estão se afastando do reino de Deus e achando que estão em adoração quando entram em um templo para poder falar que está adorando a Deus, mas no fundo do coração são pessoas que são impostores cristãos. São impostores que estão realmente dentro das casas para mostrar uma atitude que não é de Deus. E aí as pessoas falam: ah, mas é para me convidar, vamos na igreja hoje? Eu não, se você continua dessa forma, querido, por que eu iria na igreja que você vai? Por que eu deveria ir na igreja que você vai? Porque nem você se converteu ainda. Querido, e muitos de nós estamos querendo mostrar uma fachada para Deus. Estamos querendo mostrar algo que você está esculpindo do lado de fora, mas dentro ainda você está nos mesmos caminhos de que você foi separado. Você foi separado para adorar o Senhor. Você foi separado para poder salvar vidas. Você foi separado para poder dar testemunho de Deus aqui na terra. Como assim Sansão foi separado? Ele era um nazireu, ele não poderia fazer nada do que a palavra diz. Ao contrário de beber vinho, de chegar perto de mortos. Que quando naquela vinha que ele andava, apareceu esse leão e ele estraçalhou o leão. Diz a palavra de Deus que ele voltou pelo mesmo caminho aonde o leão estava morto. Ele poderia estar na vinha? Não. Ele poderia estar perto de pessoas mortas? Também não. E para você ver que ali ninguém estava vendo. Para você ver. E no leão já havia aquelas abelhas, com as abelhas, diz a palavra de Deus, já rodando e fazendo a sua casa ali, onde há umas abelhas que faziam do seu alimento sangue de animais mortos. E Sansão, diz a palavra de Deus, pegou aquele monte de abelha e voltou para casa. Voltou para casa e deu as abelhas, o mel das abelhas, para a mãe, dizendo que ele estava levando as coisas da natureza, estava separado, mas aquelas abelhas estavam consumindo o sangue de um leão morto pelas suas mãos. E às vezes nós estamos em caminhos achando que estamos agradando a Deus, e estamos muitas vezes levando as coisas para a nossa família, para o nosso ente querido, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, achando que as coisas que você acha no mundo são realmente coisas que vão agradar dentro da sua casa, e você está simplesmente adorando ao mundo com as coisas que você traz de abominação para dentro da sua casa, presenteando. Porque há pessoas, querido, por serem impostores cristãos, que querem realmente manifestar uma alegria, dizendo que são cristãos, trazendo às vezes flores à sua esposa, ou as esposas trazendo uma gravata, um lenço ao marido, simplesmente para poder agradá-lo,
com aquilo que não é a verdade que está dentro do coração. Porque tudo aquilo que o nosso Senhor pede não é feito, e no momento de poder fazer alguma coisa, quer fazer uma troca para poder presentear, mas não dar a verdade que o Senhor pede. Muitos de nós estamos às vezes passando, querendo ser nazireus, e não estamos simplesmente contemplando nada do que o Senhor tem pedido para nós fazermos. Nós estamos muitas vezes querendo que toda a nossa família seja salva, mas entre marido e mulher não existe salvação. Um só corpo, uma só carne, diz o Senhor. E às vezes há divisão, simplesmente não há consagração. E aí a família toda fica despedaçada. Aí você está servindo o mel envenenado para a sua família. E quando nós começamos a realmente entender o que o Senhor quer, nós começamos a mudar a nossa vida para o caminho que o Senhor determina, para nós sermos separados. Nós temos um talento que Deus deu para dentro de nós, para podermos ser separados pelo Senhor. E às vezes nós não estamos querendo esse talento, estamos querendo jogar e brincar de estarmos junto ao Deus. Ai Deus, como eu amo o Senhor. Deus, eu sou fiel a Ti, mas a família não é fiel. Como nós poderemos amar um Deus se nós não amarmos nem o nosso próximo, nem a nós mesmos? Como que nós poderemos realmente dar coisas boas se dentro de nós ainda só existem coisas ruins? Como que nós poderemos ser verdadeiros se ainda para Deus, somos impostores cristãos? Muitos de nós não acreditamos que podemos fazer o mal. Eu sou muito bonzinho, eu sou muito educado, eu sou muito prestativo. Mas você é separado para Deus? Você é separado para fazer a obra do Senhor? Você é separado para poder realmente dizer a Deus que você é um nazireu, separado, consagrado para poder realmente adorar a Deus, para poder mostrar às pessoas que os caminhos que você está seguindo são os caminhos que Deus quer? Você consegue olhar para trás e ver multidões atrás de você? Porque aqueles que se consagram a Deus começam a ver as pessoas o seguirem, começam a ver as pessoas irem em direção ao mesmo caminho que está indo. Quantas pessoas você tem visto seguindo os seus caminhos? Quantas pessoas, durante todo o tempo de vida que você tem, você vê pessoas seguindo o caminho do bem, seguindo o caminho do Senhor? Porque, querido, não queira simplesmente falar, você tem que ter a sua salvação. É compromisso seu com Deus, a sua salvação. E através da palavra de Deus, que ela te leva à salvação. Mas você tem que ser a testemunha do Senhor aqui na terra. Você tem que ser aquele que verdadeiramente tem o cheiro do Senhor, aquele que tem a luz do Senhor, aquele que você chega na casa de uma pessoa, você tempera o ambiente, porque você é o sal dessa terra. Você faz com que exista aquele casamento insonso, ou aquele lar insonso. Onde você chega, tem que ter o tempero, e ser uma coisa alegre, e ser uma felicidade, para que você traga as notícias do reino de Deus. Aí eu falo para você, você consegue falar que você é o sal dessa terra? Você consegue dar um tempero especial para as pessoas que estão na mornidão? Você consegue convencer essas pessoas que não sabem mais o que estão querendo, para mostrar para elas que você é a luz aonde elas precisam buscar? Porque Sansão era para ser isso, era para ser realmente a luz que iria brilhar aos olhos do povo de Israel, para derrotar os filisteus. Mas mesmo assim, Sansão se apoderou do mal, começou a fazer tudo o que não precisava.
mas ele continuava tendo o poder que Deus instaurou na vida dele. Ele ainda continuou tendo a força, ele continuou ainda tendo as coisas que realmente Deus falou que ele iria ter. A força que ninguém poderia. E aí, nesse primeiro olhar que ele teve sobre essa mulher, ele chegou a um ponto simplesmente de falar para as pessoas que estavam numa festa, aonde ele já estava embebedado, aonde ele estava realmente embebedado. Ele chegou: eu queria que vocês adivinhassem qual é, da onde vem o meu poder, da onde vem a minha força, e se vocês conseguirem fazer isso, eu vou dar 30 peças de roupas. E simplesmente apostaram, e isso está lá no 14:12. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas nos declarares e descobrires, vós darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Para quem ele estava falando? Ele estava falando para o povo. Por causa da mulher, ele estava lá no meio. E naquele momento, ele disse, continua no 13: e se nós não puder declarar, vós me darai a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma e adivinhar para que ouçamos. E ele não deu. Então lhe disse: do comedor sai comida, e da doçura sai forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, a que ele tinha lá: persuade teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa do teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e eu declararia a ti. E as pessoas fizeram realmente com que ele pudesse ficar irado. No 18 diz: disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisas há mais fortes do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavraceis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão constantemente se apossou dele, que desceu aos asquelomitas e matou deles 30 homens. Eles deixaram Sansão tão irritado que ele foi ao povo, que é esse povo asquelonitas, e simplesmente matou 30 deles. E quando ele desceu, diz a palavra de Deus, o pai de Sansão veio e deu a essa mulher a outra pessoa para casar, e não deixou mais a mulher com Sansão. Mas Sansão era uma pessoa meio dura de coração, e não estava muito importando as coisas que aconteceriam com ele. E assim acontece com muitos cristãos. Às vezes, por não estar vendo o que Deus está mostrando para nós, não se importa muito com o que está acontecendo ao redor, não se importa muito espiritualmente o que está acontecendo, se importa no visual, de ver as coisas, de querer saber das coisas, mas não está se importando com as coisas espirituais que vão acontecer. Está preocupado em buscar os sonhos dos seus olhos, mas o sonho espiritual não se preocupa com ele. Ah, tenho tempo amanhã para pensar nisso. Ah, tenho tempo depois da manhã para pensar nisso. Querido,
você está se enganando. Por mais uma vez, você se engana pensando assim. É justamente o que Satanás quer que você pense. Que Spawn precisa de um tempo, que precisa de um lugar a mais, que precisa de uma novidade de vida na sua vida, para você buscar a Deus. Querido, você precisa buscar Deus agora. Você precisa buscar o reino de Deus. Você precisa buscar as verdades, para que sejam realmente acrescentadas na sua vida. Porque quando você pensa e fica nessa mornidão que você pensa que está, você nem acha que está morno, você pensa que está vivo, mas você não faz o que Deus pede. Você não está se separando para poder adorar a Deus. Você está envolvido em todas as coisas que realmente Satanás quer. E ele está cegando, ele está simplesmente tirando a visão do reino, está mostrando para você coisas lindas e maravilhosas, assim como ele fez com Sansão. E ainda Satanás, por mais uma vez, investiu na vida dele com aquilo que nós já temos mais conhecimento, onde colocou Dalila na vida dele. E ele se baixou mais ainda, aonde ele foi diretamente aos seus desejos. Mas o Senhor ainda tinha misericórdia sobre a vida dele. Ainda esperava por mais um momento que ele se arrependesse e voltasse ao sonho que o Senhor colocou ele na terra para aquilo, para defender o povo de Israel, para defender contra os filisteus. Ele ainda tinha esperança disso, e se envolveu com Dalila, e Dalila conseguiu descobrir qual era a fonte do poder dele, e cortou a navalha, os cabelos dele, depois de fazer 7 tranças. Ele estava numa vinha, ele matou um leão, ele ficou ao lado do cadáver do leão, ele todas as vezes era embriagado com vinho, o que jamais ele poderia fazer, porque você pensa que imagine só, comece a pensar dessa maneira, quem colocado no colo de alguém, um filho no colo de uma mãe, a mãe fazendo 7 tranças, uma hora ou outra tem um puxãozinho e você acorda. Se você está são, mas se você está totalmente embriagado, você pode cortar o seu cabelo e você não saberia que aconteceu. E é isso que estava acontecendo naquele momento. Ele estava embriagado por vinho, aonde ele não poderia estar. E muitos de nós ainda estamos embriagados com as visões que Satanás tem dado para nós. Estamos tirando o foco da palavra de Deus. É nisso que nós precisamos ter os nossos olhos. E estamos com os olhos em outra direção, uma direção onde não existe Deus, não existe a palavra que possa realmente fazer a verdade de nós. Estamos sendo enganados e não estamos vendo as coisas acontecerem. Estamos vendo as coisas acontecerem e não estamos tomando juízo disso que está acontecendo. Não há convencimento em nossas falas, não há convencimento em nosso ar, não há convencimento em nosso cheiro, não há convencimento nosso para poder trazer multidões atrás de nós. Não há convencimento de que somos cristãos. Existem pessoas que estão querendo falar da palavra de Deus, mas não estão conseguindo, porque não sabem, não têm conhecimento. Meu povo sofre porque não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem sabedoria do Senhor. O Senhor, por mais esse momento, foi prudente com realmente Sansão. E ele, na verdade, falou por tudo que aconteceu. Os filisteus pegaram ele e ele foi aprisionado e foi, como diz a palavra aqui, não foi cegado. Os olhos deles foi furado, os 2 olhos dele. E ele ficou empurrando aquele moinho lá para moer lá os trigos.
Por muito e muito tempo ele ficou empurrando, porque ele não enxergava mais nada. Empurrava, só empurrava. E ficava moendo. E muitos de nós estamos andando ao redor, moendo simplesmente trigo para Satanás, e não estamos realmente vendo o que está acontecendo em nossa vida, não estamos abrindo os olhos para poder ver o que é que Satanás está fazendo atrás da nossa cegueira. Ele está te destruindo, ele está te roubando, ele está simplesmente cegando para que você não veja o caminho da salvação. E aí, o que acontece? Pela última vez Sansão chega aonde ele estava aprisionado, preso perante a todos os príncipes filisteus, a todos aqueles que estavam simplesmente zombando dele numa festa. Ele estava preso a 2 colunas, e ele sem os olhos, sem ver, escutando toda aquela farra em volta dele, as pessoas humilhando. Ele pediu a última coisa para Deus. E está lá no 16:28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E o Senhor cumpriu com a palavra dele. Cumpriu de que ele realmente levaria os filisteus. E ele conseguiu derrubar aquelas 2 colunas daquele lugar onde estavam os filisteus. E todos morreram, inclusive Sansão. Mas diz a palavra de Deus, no 16:30 ele diz: e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Muitos morreram, os filisteus, naquele momento, mas não precisaria ser assim. Se ele tivesse se ligado ao Senhor, se cada vez mais perto do Senhor, ele não teria nada dessas decepções. Uma pessoa criada para ser libertação para um povo, teve que simplesmente sofrer, passar por grandes humilhações, para no fim morrer e não ver a glória do Senhor. Muitos de nós ainda estamos querendo ver as coisas, o que vão acontecer. Querido, aqui está o que vai acontecer. É só você ler. Você não precisa esperar pagar o preço para ver o que vai acontecer. Muitos estão assim: vou esperar o dia de amanhã para ver se realmente é o que Deus está falando. Querido, a palavra de Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Não adianta você querer zombar do Senhor. Não adianta você falar: mas não é tudo isso que está escrito. Querido, Sansão pagou com a vida por aquilo que ele sabia que era certo. Ele pagou com a própria vida. Nós estamos preparados para pagar com a nossa própria vida por uma coisa que nós sabemos que devemos fazer? Se nós se juntarmos ao Senhor, seremos realmente o projeto de Deus, como Ele nos diz aqui, que nós seremos realmente os escolhidos dEle. Muitos falam: eu vou ser escolhido. Mas será que você é verdadeiramente escolhido? Você está realmente anunciando a palavra de Deus com toda a ênfase que a palavra pede para nós fazermos? Nós estamos se transformando para nós conhecermos a boa, perfeita vontade de Deus? Nós estamos fazendo que o Senhor realmente pronuncie através de nós as boas verdades e as boas novas do Evangelho? Nós estamos pronunciando através das nossas atitudes aquilo que Ele quer que nós façamos? É uma hora de nós repensarmos na nossa vida. Muitos nos
nos dias de hoje não estão pensando mais nada, não estão refletindo as condições espirituais que irá acontecer, não estão separados para o Senhor, estão separados somente para falar: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, mas vai continuando fazendo as mesmas coisas. Porque, querido, como Sansão era um impostor nazireu, muitos, aqui não tem ninguém, mas muitos por aí, existem grandes impostores cristãos. O que a palavra nos revela é a verdade, fora dela não existe verdade, não existe sentimento humano dentro da palavra de Deus, não existe condições, achados dentro da palavra de Deus, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, até que provem na Bíblia para mim. Não existe, Ele é o único caminho que nos leva ao Senhor. E nós não vamos chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Se nós não crermos em Jesus Cristo, se nós realmente não tomarmos decisão de seguir a Ele, de nós podermos nos batizar, de podermos realmente entrar no reino de Deus com as nossas vestes limpas, não há outro caminho, querido. Não tente se iludir que amanhã será um novo dia, que você realmente pode amanhã tomar uma decisão na sua vida. Tome a decisão hoje. Tome a decisão de seguir a Cristo hoje. Não tenha tempo para amanhã. Se o Senhor volta essa noite, como diz a palavra de Deus, que Ele poderá voltar como um ladrão, como uma pessoa que não se espera. Não que ele seja ladrão, mas como a situação de que chegar no lugar como ninguém espera. E às vezes nós estamos protelando. Às vezes você está aí, você pode muito bem avisar a pessoa que você ama que está próximo do fim, querido. E que a pessoa pode se perder e você não a ver junto ao reino de Deus, e você está aí esperando o que para falar de Jesus para a vida das pessoas, para anunciar o Evangelho a elas? O que nós estamos esperando? Querido, a igreja não participa só de pastores, querido. Pastores foram separados para poder falar da palavra de Deus. Eu aprendi assim, e muitos daqui aprenderam assim, que ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha, querido. Não vai gerar dinossauro. Ovelha vai gerando ovelha. Aqueles que vão sabendo que precisa do Senhor, precisam se chegar neles. Precisam se chegar neles e poder falar do amor de Deus. Mas quando nós não temos o amor, vamos falar do quê? O que nós vamos falar se o amor não está dentro de nós? Mas o Senhor tem um livramento para nossas vidas, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é grandioso em tudo aquilo que Ele traz para nós. Ele diz que realmente seria nosso Deus, e nós seríamos o seu povo, e Ele seria o nosso Deus. Então, quando nós entendemos disso, querido, nós devemos levantar as mãos aos céus e agradar o Senhor e dizer: glória a Deus, santo é o seu nome, porque queremos o Senhor mais perto, não queremos sair longe de Ti, Pai, queremos a presença do Senhor dia e noite perto de nós. Você precisa transformar a sua casa, o lugar onde você trabalha, onde você anda, como um templo do Senhor, porque você tem que ser a luz desse mundo. Você tem que trazer a transformação, você tem que trazer a cura, você tem que trazer a libertação para esse povo, porque Ele te criou para isso. E você, ao invés de chegar perto de Deus, você está quase abraçando Satanás. E nós não entendemos isso. Nós não estamos entendendo ainda esse tipo de circunstância que acontece na nossa vida, querido. Você chorou naquela tragédia? Você chorou naquela tragédia que teve lá em Santa Maria, onde 240
poucas pessoas, jovens, filhos, pais morreram. Você se sensibilizou por aquilo? Sabendo que as pessoas que morreram se divertindo. Imagine você no céu, olhando para as pessoas sendo tragadas por Satanás. Como você vai se sentir? E vai lembrar, eu poderia ter falado de Jesus para aquela pessoa. Eu poderia ter falado do Senhor para a vida daquela pessoa. E aquela pessoa, por eu não ter falado a ela, ela ficou lá. Qual o sentimento que nós vamos ter? Porque isso vai acontecer. Porque isso vai acontecer. Enquanto você não abre a sua boca, Satanás está simplesmente dando risada na nossa cara. Enquanto você não fala da palavra de Deus, Satanás está dando risada de nós por nós não falarmos. Ele está conseguindo o objetivo dele, que é nos calar, que é nos cegar, que é realmente mostrar que não precisa falar. Ah, isso é condição de pastor. Eu não sou pastor, eu não preciso falar. Querido, o pastor fala da palavra. Cuida, zela, vê se está lá, se não está, vê como que está, se está doente, está precisando. Liga. Ô pastor, precisa de uma oração. Vamos orar, vamos jejuar. É isso. Mas nós, porque eu já estive sentado, eu já fui realmente, fiz o trabalho evangelístico, fiz as coisas para realmente mostrar o reino de Deus. Fui de porta em porta, em sol, em chuva. Fui levar panfletinho na casa das pessoas. Fui realmente levar, gastar sola, não tendo água ainda, e simplesmente passando por aquele momento. Para quê? Para ganhar uma alma. Ah, mas uma alma só cadê? Às vezes nós passamos 80 anos de nossa vida e não salvamos uma alma. O que nós vamos apresentar para o Senhor? Você vai chegar para o Senhor com as suas mãos vazias? Ou você vai chegar com a sua mão cheia de palha? Porque você vai passar pelo fogo consumidor. Você vai estar com a sua mão tão cheia de palha. Ai Senhor, estou tão cheio, tão pesado. Você passa pela porta do fogo consumidor, do outro lado não tem mais nada. O que você vai apresentar para o Senhor? Nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes nós estamos andando e vivendo somente por viver, somente por andar, somente por conquistar um momento melhor da nossa vida. Paremos de ser orgulhosos, de ser vaidosos. Vamos pensar em ajudar, em poder realmente levar a vida das pessoas. Chamem as pessoas nas suas casas, ou façam em qualquer lugar, falem da palavra de Deus. Muitos estão simplesmente dentro dos lares, fazendo realmente oração com toda a família, falando a palavra de Deus com a família. E às vezes nós, é tanta coisa. O que nós vamos ver essa noite? Domingo de carnaval? Vai ligar na Globo e ver Globelezas? Muitos de nós ainda estamos pensando assim. Não aqui, mas muitos ainda estão pensando assim. Está terminando o culto em muitos lugares. E todo mundo está que nem uma flecha para sair da igreja direto para ver a Globeleza. Tudo que você projeta dentro do seu lar é o que acontece dentro do seu lar. Tudo que você pronuncia pela sua boca é aquilo que você vai colher. E todas as nossas atitudes são vistas perante Deus.